bondade. Aleluia. Então vamos louvar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Louvamos todos nós, teus servos, louvamos ao teu nome, meu Pai. Seja bendito o nome teu, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Aleluia. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Glória a Deus, meu Pai. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Deus maravilhoso, só tu, Pai. Só tu, Papai. É tão maravilhoso, só tu, Papai. Merece toda a honra e toda a glória, Paizinho. Ó Deus, tu que olha para aqueles que são necessitados, meu Deus. Quando ninguém olha, nós não olhamos, Papai. Nós não olhamos, Papai, mas tu olhas, Senhor. Tu olhas com o olhar de amor, de cuidado, o olhar de provisão, estendendo a mão para ajudar aquele que necessita. Faz assim, Papai. Ó Deus, nós te agradecemos por nossas vidas, pela vida de cada um que participa desse estudo. Sê com cada um, meu Pai, trazendo vitória em seus projetos, trazendo saúde a seus corpos, trazendo união e amor às suas famílias. Senhor, tu és Deus que ouve o nosso clamor. Nós te clamamos também por esse país, te clamamos pelo nosso presidente e te pedimos, Pai, que essas palavras que nós ouvimos aqui nessas orações, esses estudos, meu Deus, sirvam de edificação e de aprendizado para todos aqueles que participam. Nós oramos e te agradecemos pela vida do Renato, que vai trazer a palavra hoje. É em nome de Jesus que oramos, amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Né? Que bênção. Mais uma vez estamos aqui reunidos, tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, né? E chegamos ao capítulo 18, né? Glória a Deus. Faltando aí 10 capítulos para o fim do nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. E no estudo anterior, nós vimos ali Paulo, né, a segunda metade ali do capítulo 17, vimos que Paulo, ele se revolta ante a idolatria da cidade de Atenas, ele se revolta ali enquanto esperava por Silas, enquanto esperava por Timóteo, e ele começa a discursar ali, dissertar na sinagoga, dissertar no meio da praça, né, na rua ali, com os transeuntes, e acaba que ele começa a contender com certos filósofos e é chamado para o Areópago, né, para discernir mais sobre aquele assunto. E lá Paulo dá um discurso aqui, um dos mais lindos do livro de Atos dos Apóstolos, né, claro. E o teor do discurso, como nós vimos, ele é um pouco diferente, né, do que Paulo pregava na sinagoga. Os romanos, eles não estavam preocupados em saber sobre a história de judeus, sobre Abraão, Isaac, Jacó, né, sobre Noé. Eles não importava para eles, né? Para eles não queriam saber. Os judeus, para eles, eram apenas um povo dominado. Então, Paulo, ele vai usar da idolatria, né, para tentar mostrar sobre Jesus para aqueles homens, né, de Atenas. Público diferente, uma mensagem diferente. Então, Paulo, ele aponta ali para a idolatria, né, para a presença dos inúmeros templos. Ele diz que ele estava andando ali e começou a observar e viu um altar ao Deus desconhecido, né, caminhando ali em Atenas, na capital cultural e intelectual do mundo. Ele viu esse altar ao Deus desconhecido e ele anunciou ali que esse Deus que vós adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E Paulo começou a discorrer, né, falou que Deus é o criador de tudo e de todos. Só faltou ele dizer que o Deus que ele prega, o Deus que ele está falando ali, que está anunciando, é maior do que todos os deuses do Olimpo. Só faltou ele dizer isso para a mensagem ficar, para eles entenderem melhor, né? Glória a Deus. Então Paulo mostra que há um só Deus,
criou os céus e a terra, o mundo que existe, e que de todos, de um só, fez toda a raça humana, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo usa aqui palavras, né? Palavras aqui no presente, né? Palavras aqui certas, né? Ele dá uma certeza grande, afirmações. Por exemplo, a teoria da evolução de Darwin, ela fala no futuro do subjuntivo, é uma teoria. Os verbos suponhamos, né? Darwin usa mais de 800 vezes os verbos no futuro do subjuntivo. É apenas uma teoria, apenas uma suposição. E Paulo aqui ele fala com certeza, né, de que nosso Deus é vivo e verdadeiro. Tudo não foi obra do acaso. Os seres humanos e o universo, né, nós sabemos que eles são criados, por exemplo, por matéria e energia. E alguém acima da matéria e da energia fez tudo isso. E o universo é governado por leis. Matéria e energia não podem criar leis, né? Deus criou tudo do nada, Deus criou tudo e a todos, estabeleceu todas as leis com o seu poder, né, com a sua onisciência, com a sua onipotência, glória a Deus. E Paulo, ele finaliza ali dizendo que Deus ressuscitou a um varão e acreditou nele, né, acreditou diante de todos que ressuscitando dentre os mortos. Paulo finaliza ali falando da ressurreição de Jesus Cristo. Falou antes que citou até poetas, né, poetas gregos aí, falando que porque nele vivemos, nos morremos e existimos. E falou também porque dele também somos geração, né? E ele, quando ele fala da ressurreição de Jesus, os homens ali não começam a escarnecer de Paulo, né? Então eles começam uns escarnecem, outros dizem que depois irão ouvir essas coisas, mas tiveram poucos ali, né? Alguns, é citado 2 pessoas aqui, Damares e Dionísio, e alguns que creram ali, mas a colheita em geral em Atenas ela foi pequena, né? A colheita ali foi pouca, né? Tanto que nada mais se fala sobre Paulo na cidade de Atenas, né? E agora ele vai seguir para a próxima cidade, ele vai seguir para a cidade de Corinto. Então a cidade de Corinto ali era próxima, né, de Atenas, era uma cidade bênção, né? Vocês vão ver aí no mapa para onde nós já estamos, né? Já estamos quase no final da nossa viagem missionária. A última cidade aí que vai ser mencionada vai ser a cidade de Éfeso. Então, Paulo sai de Atenas e agora ele está na cidade de Corinto, né? Na cidade aqui de Corinto. Melhor passar um traço aqui, mas em Corinto, na região da Caia. E a última viagem, a última cidade que seria visitada seria a cidade de Éfeso, né? Paulo, ele passa um tempo bem rápido em Éfeso, mas na terceira viagem ele já vai passar um tempo bem mais considerado. Em Corinto, Paulo passa 3 anos e meio. Então, alguma coisa Corinto tinha de diferente ali para que Paulo passasse tanto tempo na cidade de Corinto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, após Atenas, Paulo ele segue para a cidade de Corinto, né? Mesmo é interessante porque não houve perseguição, né? Ele nas outras cidades, Paulo ele sempre saía por conta de uma perseguição, quando era expulso, né? Quando acontecia alguma revolta, algum tumulto. Então, mas Paulo sai de Atenas para Corinto. Eu creio que a idolatria era tão grande, né? Era tão carregado ali a situação, o clima em Atenas, que Paulo viu ali que a colheita não seria muito, né? Que as pessoas ali estavam muito imersas, né, na idolatria, nas filosofias vãs, e Paulo segue para a cidade de Corinto. Ali a expulsão foi mais espiritual, né? Paulo sente ali que o negócio não estava bom. Então, em Corinto, a história já foi outra. A igreja que seria plantada em Corinto foi muito importante. Então, Paulo, ele passou lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, vai falar que Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra naquela cidade. E nesse período, nós iremos ver que muitos se converteram. Então, Corinto era uma cidade importante, né, na esfera política, também na esfera econômica, ficava na região da Acaia, como nós vimos, né, Atenas também ficava ali próximo, ali, era 80 quilômetros de distância entre uma e outra. Então, o mercado de Corinto, ele ficava numa região que era como se fosse uma passagem, né? Você tinha a Península do Peloponeso e tinha o continente, então você tinha que passar por Corinto para seguir adiante. Então, era uma cidade de mercadores, né, de navegadores. Então, o mercado de Corinto, ele tinha essa fama mundial. Muitas pessoas passavam por ali, né? O Corinto ele controlava esse comércio na região, não somente pela terra, mas também pelo mar. Então, as feiras na cidade de Corinto eram repletas de produtos de todas as partes.
Em um determinado momento da história, Corinto ele chegou a superar Atenas em questão de importância econômica e política. Em questão cultural, Atenas sempre foi a maior, na questão da cultura helenística, mas em um determinado momento, Corinto ele passa Atenas na questão política e econômica. Então, nós também vamos ver nesse capítulo, não sei se a gente vai conseguir chegar lá hoje, mas nós iremos ver que Paulo também vai evangelizar Éfeso, a cidade de Éfeso, embora foi uma passagem rápida ali por Éfeso, ele passa, são 2 ou 3 versículos ali falando sobre a sua estadia em Éfeso, mas o que é interessante, né? O que é interessante é que nós vemos que nessas viagens de Paulo, ele se concentra muito nos grandes centros urbanos. Passa por Atenas, né? Passou por Filipos, passou por Tessalônica, passou por Corinto agora, né? Vai passar por Éfeso. Então, Paulo ele dá um destaque especial aos grandes centros urbanos. Então, ele adotou deliberadamente essa política, né, de se concentrar de evangelizar os grandes centros urbanos, eu creio que é uma questão estratégica. Então, nos grandes centros urbanos, por exemplo, uma cidade como Fortaleza, uma cidade como Corinto, né, Fortaleza, pessoas de diversos lugares passam por aqui. Então, nós temos pessoas chegando por estradas, né, pessoas chegando por portos, por aeroportos, pessoas vindas do interior, pessoas de outras capitais, de outros países, né? Nós temos, se não fosse a pandemia, nós teríamos pessoas vindas de diversos países aí, todos os dias, chegando na cidade. Fortaleza é um dos destinos mais procurados do Brasil, nas férias, né, no verão. Então, são nas grandes capitais que as igrejas precisam concentrar os seus esforços. E a cidade de Corinto era isso, por isso que Paulo ele vai visitar os grandes centros urbanos. Então, Corinto, ele tinha nessa característica, né? Nós iremos ver que a cidade de Corinto ela tem 2 portos. Então, as pessoas afluíam muito para a cidade de Corinto, né? Todo dia tinha gente nova, todo dia tinha gente saindo, todo dia tinha gente chegando em Corinto. Uma mensagem pregada ali, ela podia atingir rapidamente outros países, né? Outros continentes. E Corinto ela tinha também uma reputação de ser uma cidade muito perversa, né, muito imoral. Tinha uma colina, né, na cidade de Corinto que tinha um templo da deusa Afrodite. Em Éfeso a gente já vai ver que tinha um templo da deusa Diana, Diana dos Efésios. Então tinha um templo lá da Afrodite. As pessoas adoravam, né, essa deusa, dando dinheiro para o templo. Tinha os rituais sexuais, né, que eles cultuavam fazendo práticas sexuais, os homens se prostituíam no templo, né, com essas prostitutas cultuais. Então, resumindo, Corinto, ela se movia, né, ela girava em torno de dinheiro, depravação, filosofia e essas coisas, né. Então, Paulo vê em Corinto aqui uma grande oportunidade ali de um grande desafio. 2 cartas são escritas para a cidade de Corinto. Parte dessas cartas tratava justamente desses problemas, né, dessas questões de imoralidade sexual. E nós iremos perceber também, né, quando nós estivermos estudando aqui, nós iremos ver que existe uma sincronia muito grande entre Atos dos Apóstolos, entre esse capítulo 18, que Paulo está em Corinto, com as cartas que Paulo escreveu. Então, existe o que é relatado em Atos dos Apóstolos, nós vemos o mesmo relato, às vezes, ali Paulo citando uma situação ou outra nas suas cartas. Interessante, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo, versículo 1, capítulo 18, versículo 1, Paulo, depois disso, né, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Versículo 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio, que é o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Então, teve um decreto aí do imperador Cláudio, né, 1 ano antes desses acontecimentos aqui, de que nenhum judeu poderia ficar em Roma. Então, já aí um certo preconceito, né, desde essa época aqui, um certo preconceito para com o povo judeu. Então, Paulo conhece esse importante casal aqui, Áquila e Priscila. Eles eram naturais de Ponto, né? Ponto ficava naquela região de onde Paulo
acabou saindo, né, na região da Ásia, né, da Ásia Menor. Paulo acabou saindo ali, Ponto, Capadócia, Panfilha, Frígia, acabou saindo dali, guiado pelo Espírito Santo até a Macedônia. Então, esse casal foi expulso ali, né, de Roma, por decreto do imperador. E nós iremos ver no versículo 3 que a casa deles era uma tenda, né? Eles eram fabricantes de tendas e eles moravam também em uma espécie de tenda também. Não? E posto, versículo 3, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, eles tinham essa profissão aí, trabalhavam consertando, fazendo tendas, né? Curtiam o couro dos animais, né? Costuravam e faziam as tendas ali, né? Glória a Deus. Muito importante para os exércitos, né? O exército romano, quando eles viajavam, né, em campanha, eles tinham que ter um local para descansar. Então, as tendas serviam muito para o exército. Então, Áquila e Priscila se tornam ali muito, nós vamos ver que eles se aproximam muito de Paulo, né? Eles ficam ali bons amigos, né? Paulo cita eles várias vezes em suas cartas. Eles tiraram muito proveito ali das pregações de Paulo também, né? Glória a Deus. Ouviram as pregações, eles vão acompanhar Paulo quando ele sair, quando ele for para Éfeso. Vai ser bênção, né? Então, nós iremos ver depois que esse casal, ele aprendeu tanto com Paulo, né, que eles começam a evangelizar outras pessoas, né? Inclusive em Éfeso vai surgir uma igreja na casa deles lá em Éfeso. Tem um certo episódio, né, que nós ainda iremos passar por ele, eu acho que no capítulo seguinte, capítulo 19, não me lembro, mas que Áquila e Priscila, eles escutam a pregação de Apolo. Apolo, ele era um judeu, né, e eles estavam pregando ali. Só que Apolo só conhecia a mensagem, né, até João Batista. Ele só conhecia até João Batista, né? Talvez Apolo tenha sido um dos discípulos de João Batista, não sabemos. Mas ele não sabia ainda sobre Jesus, né? E Priscila e Áquila chamam Apolo ali, convidam Apolo para a casa deles e lá ensinam sobre a vida, morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como também sobre tudo que tinha acontecido, né? O Espírito Santo, o batismo e tudo mais. E Apolo ali, então, passa a pregar de uma forma tremenda, né? Conhecendo agora a história completa, né, de João Batista, ele começa ali também a pregar de forma tremenda. Apolo era como Paulo, né? Tinha uma boa oratória ali, sabia ensinar de forma com propriedade, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E tudo isso por conta de Áquila e de Priscila. Então, a casa deles, né, eles pregaram, evangelizaram, e ainda a casa deles vai se tornar depois uma igreja, né? Nasce uma igreja ali na casa de Áquila e de Priscila, na cidade de Éfeso. Então, que bênção, né? Um casal que se doou, né? Se entregou ao evangelho. Trabalhavam juntos, né? Um bom relacionamento conjugal, trabalho em equipe. Um grande exemplo aí para os casais, né? Claro. E a hospitalidade deles aí abriu a porta de salvação para muitas pessoas, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Paulo fala sobre eles, ó. Romanos 16, 3, 4. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha aí como Paulo menciona aí de forma tremenda Áquila e Priscila, né? Haviam arriscado a própria cabeça por Paulo, né? Por conta de Paulo. Eles ajudaram Paulo em Corinto, né? Vão ajudar Paulo em Éfeso. E como eu falei, eles vão, uma igreja vai nascer ali da casa de Áquila e de Priscila lá em Éfeso, né? 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e a igreja que está na casa deles. Então foi um casal abençoado aí, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E Paulo vai passar a morar com eles, né? Pois eles tinham a mesma profissão, eles faziam tendas. E nós temos que como aquela viagem, né, estava demorando um pouco mais do que o normal, nós vimos que em Corinto eles vão passar 1 ano e 6 meses, Paulo ele tinha que se sustentar, né? Era necessário prover mais recursos para o seu sustento, e Paulo eles tinham a mesma profissão, e Paulo começa ali realmente a trabalhar para não ser pesado para os irmãos. Ele começa a fabricar tendas junto com Áquila, né, junto com Priscila.
Então, com essa profissão, Paulo, é interessante como Deus faz, né? Deus escolheu um homem ali, doutor da lei, um homem poliglota, né? Paulo falava algumas línguas, um homem que tinha uma profissão que ele podia trabalhar nela para onde ele fosse. Para onde ele fosse, ele podia comprar um couro e fazer uma tenda e vender. E Paulo, ele faz isso porque ele fala isso nas suas cartas, né? Que ele não precisava, mas ele quis fazer assim. 2 Coríntios 11, do 7 ao 9, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vós fossem exaltados? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, me guardarei de vos ser pesado. Então, Paulo está falando ali aos Coríntios, né, que outros irmãos, que em nenhum momento ele foi pesado para a igreja que estava em Corinto, que ele mesmo trabalhou, ele recebeu a ajuda dos irmãos da Macedônia, mas em Corinto ele não pesou a igreja que estava lá. 2 Tessalonicenses 3, do 7 ao 9, ó, vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Nunca vos portamos desordenadamente entre vós, jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Então, Paulo fala que ele até tinha direito, já que ele estava trabalhando para o evangelho, de alguém da igreja sustentar ele, mas ele disse que não queria, que ele queria dar o exemplo para todos. É interessante que a frase, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, é de próprio Paulo. Mas ele diz que ele não gostava de fazer isso. Ó, 1 Coríntios 9, 14, 15. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Então, Paulo, ele tinha isso, né? Ele começou a fazer tendas aqui para não ser pesado aos irmãos da igreja de Corinto. Ele diz que ele até tinha esse direito quando ele escreve depois uma carta, mas ele não queria isso. Ele queria ser exemplo, né? Queria ser exemplo para os irmãos que estavam ali na igreja em Corinto, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 4 fala que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como gregos. Então, todos os sábados, Paulo ia ali para a sinagoga, disputar na sinagoga. Paulo insiste novamente com os judeus, né? Ele insiste com os judeus, com os gregos, os prosélitos, né? Que é os gregos convertidos ao judaísmo. Paulo tenta convencê-los com toda a paciência. E nós iremos ver também que a história ela se repete, ela de certa forma ela se repete. Tanto em Corinto quanto em Éfeso. Corinto no capítulo 18 e Éfeso no capítulo 19. Como assim ela se repete? Ó? A mesmo proceder. Paulo ele começa falando na sinagoga, na tentativa de persuadir, de converter os judeus, de que Jesus era o Cristo, de que o Messias já tinha chegado. Logo vai acontecer uma rejeição dos judeus. E ele vai passar a evangelizar os gentios. E essa ousadia de Paulo ela vai ser recompensada, pois muitas pessoas ouviram o evangelho e creram. Jesus confirmou a sua palavra e encorajou Paulo. Em Corinto ele usou uma visão. Em Éfeso ele usou milagres extraordinários. As autoridades romanas elas rejeitaram a oposição dos judeus e declararam legitimidade do evangelho. Em Corinto foi o procônsul Gálio e em Éfeso foi um escrivão ali da cidade. Então, histórias parecidas, né? A de Corinto no capítulo 18, a de Éfeso no capítulo 19, na terceira viagem missionária. Judeus, rejeição dos judeus, gentios. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra.
testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, se ele estava ali ainda trabalhando com tendas, né, não sabemos quanto tempo ele ficou ali trabalhando com tendas, mas assim que Silas e Timóteo chegaram em Corinto, Paulo deixou o ofício lá de fazer tendas junto com Áquila e Priscila, e ele passa a se dedicar totalmente à palavra do Senhor. Como nós vimos, ele se dedicar, ele visitou os grandes centros urbanos, né, onde tinham mais pessoas, e aqui em Corinto ele viu que era necessário, né, a palavra ser mais bem pregada. Ali muitas pessoas afluíam para os grandes centros urbanos. Nós devemos também, as igrejas devem também concentrar os seus esforços nos grandes centros urbanos. É aí onde estão as maiores pessoas, a maioria das pessoas que chegam de todos os lugares, pelas estradas, pelos navios, pelos aeroportos. Então, com a chegada de Silas e Timóteo, tudo melhorou. Esses obreiros trouxeram ofertas das igrejas da Macedônia para Paulo. E Paulo pôde, assim, se dedicar somente ao evangelho. Então, 2 Coríntios 11, do 8 ao 9, Paulo fala sobre isso. Ó, para servir vocês, sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres do que vocês. E quando estive com vocês e não tinham o suficiente para me sustentar, não fui peso em ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo dedicou-se ali à pregação do evangelho, deixou o seu trabalho secular e dedicou-se exclusivamente a pregar o evangelho, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, né, que o Messias é Jesus. Então, ele tenta provar ali, né, para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias, né? Jesus é o Messias prometido aos patriarcas, predito pelos profetas, esperado por todos os judeus. E ele já tinha vindo e já tinha cumprido todas as coisas. Até hoje os judeus esperam o Messias, mas ele já veio. Mas eles não o consideram como tal. Então, ante a recusa, né, Paulo testemunhando aos judeus, e o versículo 6 fala que opondo-se eles e blasfemando, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, os judeus eles não podiam reclamar ou dizer que não tinha sido pregado para eles o evangelho. Foi pregado para eles. Paulo tentou ali de todas as formas. Mas eles recusaram, né? Começaram a recusar, a blasfemar, e Paulo desistiu da pregação em Corinto, né? Em Corinto, Paulo desistiu da pregação para os judeus. A mensagem de Paulo, ela tornou-se escândalo para os judeus. Ele mesmo fala sobre isso, como eu falei para vocês. O relato de Atos, de Paulo em Corinto, tem muita sincronia, né, com as suas cartas. Em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus aguardavam um Messias vencedor, mas não um Messias sofredor. Queriam um Messias conquistador, né, que destruísse Roma. Não um Messias pregado por Paulo, que havia morrido na cruz e ressuscitado. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, em virtude dessa ferrenha oposição, Paulo, ele sacode as suas vestes e toma a decisão de concentrar o seu ministério nos gentios, né? Então, Paulo se declara livre da obrigação de anunciar aos judeus, como ele falou mesmo aqui, eu estou limpo do sangue de vocês, né? Então, preguei para vocês, vocês não quiseram ouvir. Paulo sacudiu a poeira dos pés, sacudiu as suas vestes e disse que sobre a vossa cabeça o vosso sangue, né? Vocês que agora tomem conta de vocês, né? Paulo e Barnabé já tinham também na primeira viagem sacudido pó ali de cidades como Antioquia, como Icônio. Então Paulo havia feito a sua parte, né? Havia pregado com paciência, mas ante uma recusa, ante uma oposição ferrenha, blasfêmias, ele agora parte apenas para os gentios, né? Os judeus haviam perdido a oportunidade das suas vidas. Tem até um versículo que fala sobre isso, né? Que quando a gente escutar a palavra do Senhor, a gente não foge à memória qual o versículo, mas que
fique atento, né, quando passar essa oportunidade, quando passar essa mensagem, né, que a gente agarre com unhas e dentes, para quem ainda não aceitou a Jesus, né. Glória a Deus, glória a Jesus, né, como se Paulo estivesse ali citando o profeta Ezequiel, né, Ezequiel fala que se alguém, ou se vier um exército ali, tiver um sentinela olhando, e o sentinela avisar, e o sentinela está livre, né, do sangue daquelas pessoas ali, se a cidade for destruída. Se alguém deixasse de ouvir e fosse morto à espada, o sangue não seria requerido do sentinela, né? Ezequiel 33:4. Então, o dever de Paulo estava cumprido. Quando eles não quiseram, Paulo foi para os gentios, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Então, Paulo vai, se na sinagoga não querem, tinha uma casa do lado da sinagoga que queria. É interessante esses versículos seguintes, o versículo 7. Saindo dali, da sinagoga, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Então é como se fosse muro com muro. Então ele vê os judeus, é como se ele visse os judeus rejeitando, e agora eu vou para os gentios. Ele sai e já entra na casa do lado, na casa vizinha. Que bênção, né? Então, e o Tício Justo, ele era, no versículo 8, Tício Justo não, mas Crispo, né? Versículo 8, que o principal da sinagoga creu no Senhor, com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, que bênção, né? Ante a recusa dos judeus, Paulo entra na casa de um homem ali chamado Justo, né? Tício Justo. Mais uma pessoa aqui que ajuda Paulo. Então, o Senhor sempre levanta pessoas aí para ajudar os seus obreiros, né? Para ajudar os seus missionários. E Paulo deve ter ido apenas para pregar, né? Claro, ele ainda estava morando com Áquila e com Priscila. O Senhor Jesus havia falado sobre isso. Quando você entrar numa casa, comendo e bebendo, come e beba o que tiverem lá, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Então, Paulo estava ali para pregar, né? Pois ele tinha acabado de se dispor com os judeus e começa ali a pregar na casa, né? Começa um estudo ali na casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus, né? Uma casa do lado de uma sinagoga. Quando uma porta é fechada, Deus abre outra do lado. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, para evitar maiores problemas, né, com os judeus, né, dentro da sinagoga, Paulo começa ali na casa de Tício Justo, e no versículo 8 nós temos que o lugar foi tão abençoado, Deus abençoou tanto aquele lugar, os frutos foram quase que imediatos. Paulo organiza uma reunião ali, fala das maravilhas do Senhor, o principal da sinagoga se converte, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Que bênção, né? Então, uma bênção, né? O evangelho, uma pessoa importante aqui, Crispo, né? O principal da sinagoga, crendo no Senhor. Então, essa mudança aí da sinagoga para a casa de Tício foi altamente bem sucedida. O evangelho cresceu de forma tremenda, né? De forma exponencial. Então, muitos ouviram a palavra do Senhor, creram. O próprio Paulo vai falar sobre isso depois em Romanos, né, que a fé pelo ouvir a palavra do Senhor, né, muitos ouviram e creram a palavra do Senhor. Versículo 9, nós tivemos que Paulo teve uma visão durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha aí que bênção, né? Olha aí que mensagem abençoada, que visão que Paulo teve. O próprio Senhor falou isso para ele. Paulo, talvez ali com receio do que tinha acontecido nas outras cidades, os judeus se levantaram, ele estava numa casa ali do lado da sinagoga, mas Cristo disse, o Senhor disse a Paulo que ele não deveria temer, nem se calar, mas falar mais e mais sobre o evangelho. Como se Jesus estivesse ali renovando as forças do apóstolo Paulo. Não temas. A perseguição, ela produz medo, Paulo, mas não temas. O Senhor lhe disse para não ter medo dos judeus ou de qualquer inimigo que se levantar contra ele. Embora eles tenham ficado ali, estejam irados, né, com inveja.
ainda mais com a conversão do principal da sinagoga, do homem que administrava, né, que escolhia as pessoas ali para ministrar, que dava aula durante a semana para os jovens na sinagoga. Mas Paulo não devia temer. Não te cales por medo deles, mas fala. Não tenha vergonha ou medo de falar, Paulo. Mas fale tudo claramente, fale com coragem, com ousadia. Use toda a liberdade que o Espírito Santo lhe der. Porque eu estou contigo, Paulo. Eu estou contigo confirmando o que tu disseres, te protegendo, confirmando a palavra com sinais. Essa mensagem ela serve para nós, né? Cada um que está aqui. Nós não devemos temer, o Senhor é conosco. Pelo contrário, devemos falar, não nos calar, falar mais sobre as verdades do Evangelho. Jesus falou para os apóstolos, que também serve para a gente, Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus está conosco. Os que andam com o Senhor não precisam temer, mas falar a sua palavra. A presença do Senhor nos traz refrigério, conforto, ousadia. O Senhor é o nosso escudo protetor, Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Então, Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer mal. Outras traduções falam, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal. E verdadeiramente, Paulo foi protegido na cidade de Corinto. Pois ele passou lá, versículo 11, 1 ano e 6 meses. Em Listra, ele foi apedrejado, açoitado em Filipos. Mas Jesus fala aqui que ele não deve temer, né? Não deve temer. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? E o Senhor ainda dá uma revelação gloriosa aqui no finalzinho do versículo 10, que havia muita gente ali, pois tem muito povo nessa cidade. O próprio Senhor garante que a obra dará frutos. Olha aí que bênção. E realmente muitas pessoas, né, que se converteram. Paulo cita nas suas cartas, cita pessoas chamadas Febe, Tércio, Chloe, Gaio, Stefanes, Fortunato, Acaio. Tudo isso ele vai citando ali no final das suas cartas. Pessoas lá de Corinto. Essa Chloe que eu falei, na casa dela foi onde teve aquele embate ali, que divisões, onde uns diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e Paulo faz o que Paulo escreve, dizendo que não tenha isso na casa de Chloe. Está lá em 1 Coríntios 1:11. Então, Paulo fez o seu trabalho com vigor, né, com ousadia, com dedicação, com alegria. Paulo, estou contigo, ninguém te fará mal, pois há um povo numeroso aí em Corinto que pertence a mim, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, a colheita foi tremenda, né? E Paulo permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Então, a cidade de Corinto, ela foi bênção, né? De Corinto foi que Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Então, ele mandou cartas ali encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé, perseverarem, esperarem com esperança a volta de Jesus. Nessa carta que tem ali sobre o arrebatamento da igreja. Então, que bênção, né? E Corinto, como eu falei, ele foi abençoado. Paulo passou lá 18 meses. Tinha uma razão para isso. Tinha uma razão para Paulo passar tanto tempo ali. Então, como eu falei, tinha a razão geográfica. Né? Corinto era a capital da região da Caia, um grande centro urbano, população de 200 mil habitantes. Ficava próximo a Atenas, banhada por 2 mares, tinha 2 portos. Um dos portos, Porto de Léquio, recebia navios da Itália, da Espanha, do norte da África. O outro porto já recebia navios da outra parte, do Egito, da Fenícia, da Ásia Menor. Então, pessoas de praticamente de todo mundo conhecido, passavam por Corinto. Ficava no corredor do mundo ali, Corinto, né? Uma cidade extremamente cosmopolita. Tinha a questão social também, tinha um comércio intenso, um comércio próspero. Muitas pessoas viajavam para Corinto, né, para comprar os produtos. Muitas pessoas chegavam diariamente, saíam diariamente de Corinto. A questão cultural também. Corinto, por exemplo, ele era
Alguns historiadores dizem que Corinto só perdia em termos de jogos, né? Os gregos tinham os jogos, né? As Olimpíadas, eles só perdiam em termos de jogos para a cidade de Atenas. Então tinha muita gente do mundo inteiro ali, das mais diversas regiões, que viajavam para Corinto. E a questão moral, como eu falei, né? Só uma cidade depravada, tinha um templo de Afrodite, prostituição, né? Prostitutas cultuais. Era necessário pregar ali, converter esse povo. Mais ou menos 10 mil mulheres trabalhavam no templo de Afrodite. Claro que não ao mesmo tempo, né? Se revezando e tudo mais. E tinham as sacerdotisas cultuais também, né? É uma depravação total, né? Além de outras práticas imorais também. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, versículo 12, uma certa perseguição se levantou aqui na cidade de Corinto, mas não passou de nada como açoites em Filipe, como apedrejamento em outras cidades. Foi algo ali que se levantou, mas Deus levantou o galho que apaziguou a situação. Então, a perseguição que faltou em Atenas sobrou em Corinto. Então, se levantaram, versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Olha aí que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Galho ali, quando os judeus levaram para Pilatos, né? Pilatos disse que Jesus não tinha nenhum motivo para condená-lo. Mas os judeus insistiram ali junto com o povo, gritando: crucifica, 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 até que crucificaram. Mas aqui o procônsul Galho ele foi curto e grosso: se é questão da lei, eu não quero saber. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Deus usou esse homem aqui para que o cristianismo fosse, de certa forma, considerado legal em Corinto. Levantado acusações contra Paulo, acusações infundadas, claro, porque de modo nenhum a palavra de Paulo era contrária à lei, porque Jesus veio cumprindo a lei. Jesus era a lei, a profecia lá que os profetas escreveram, cumprimento das profecias. E Galho não quer nem ouvir a questão, nem tomar conhecimento do que estava acontecendo. Ele lava as suas mãos, em outras palavras, né? Assim como fez Pilatos. Paulo ia abrir a boca para se defender, como fala no versículo 14, ia falar Paulo quando Gaio declarou aos judeus, se fosse com efeito, alguns fala, né, que não vai querer se meter nessa situação. Se fosse algum crime grave, um roubo, uma fraude, um saque, um assassinato, uma rebelião contra César, contra o Império, aí sim Galho interferia. Mas, segundo ele, era questão da própria lei dos judeus, ele não ia tratar disso com eles e expulsa todo mundo ali da presença dele do tribunal. Então, de certa forma, é como se Galho abrisse ali um grande precedente. Essa atitude dele contribui para a expansão das boas novas na cidade de Corinto. E além de proteger Paulo, de proteger os crentes, o judaísmo ele era reconhecido pelo império, mas o cristianismo não era. Mas aqui, Gaio ele dá uma certa liberdade para Paulo, para Timóteo, né, para Silas. Lucas também estava lá, e os outros, né, Áquila, Priscila e todos que estavam ali em Corinto. Então, um bom veredito aqui para o cristianismo, né, um precedente aqui significativo, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que bênção, né. E nós temos esse versículo 17, né, não sabemos porquê, mas todos agarraram Sóstenes ali no tribunal, o principal da sinagoga. Talvez ele tenha ficado no lugar de Crispo, né, que Crispo, versículo 8, ele creu no Senhor, né, se converteu ali ao cristianismo, deve ter sido retirado da sinagoga, claro. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Então, tivemos esse episódio aqui, que esse Sóstenes aqui, ele foi agarrado, né? Talvez
talvez não, eu creio que Sóstenes ele já demonstrava sinais de conversão. Paulo fala sobre ele veio a ser um grande amigo do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1:2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja que está em Corinto, olha aí, Paulo e Sóstenes. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, Paulo, Sóstenes escreve uma carta à igreja em Corinto junto com Paulo e Sóstenes. Se tornaram ali amigos, né? Sóstenes com certeza se converteu, e a causa dele ter se convertido, a consequência foi ser espancado aqui pelos judeus, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Galho, mais uma vez, não se mete ali, né? Ver um homem sendo espancado e não se meter é meio estranho, mas foi assim que aconteceu, né? E isso não é novidade para a gente, né? Nos dias de hoje também vemos muitos cristãos sofrendo, né? Sendo mortos ali, perseguidos por defenderem a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então vamos apenas ler os próximos versículos aqui para a gente só entender aqui como se deu esse final da segunda viagem missionária de Paulo, né? Próximo estudo a gente dá estuda melhor esses versículos, né? Então o versículo 18 fala que mas Paulo, havendo permanecido ali alguns dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria. Então, Paulo está começando aí a fazer a viagem de volta, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, Paulo faz aqui o voto do nazireado. Chegados em Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo faz uma rápida pregação ali na cidade de Éfeso. Na terceira viagem, ele já ia passar mais tempo na cidade de Éfeso, uns 2 anos, mais ou menos. Rogam para que ele permanecesse mais tempo, versículo 20, mas ele não cedeu, não acedeu, como diz a palavra do Senhor. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcou e partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia Marítima, já lá no estado de Israel, em Israel, e subindo a Jerusalém, subindo aqui novamente, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Então essa foi a volta, né, de Paulo, aí, uma volta narrada bem rápida aqui por Lucas, né, mostrando que ele finalizou a sua viagem missionária ali, chegando em Cesareia, né? Então a viagem foi bem longa, né, mais de 2.000 quilômetros de navio aí. Então Paulo, ele sai da cidade de Corinto, não sei se vocês conseguem ver no mapa, o mapa ficou um pouco pequeno aí a tela, mas ele sai, faz todo, ele passa por Efésio, passa pouco tempo em Éfeso, perdão, e de Éfeso ele desce até a cidade de Cesareia. Em Cesareia ele sobe para Jerusalém, passa pouco tempo ali e volta para a sua cidade, a Antioquia, né, que era a cidade onde ele pregava ali, onde ele mais estudava ali com os irmãos, né, com Barnabé, com todos os irmãos ali, né? E esse é o fim da segunda viagem missionária, mas nós ainda iremos discorrer um pouco mais sobre esses versículos do 18 ao 22 no próximo estudo, né? Falar alguns detalhes aqui sobre o nazireado, né? Sobre Priscila e Áquila, sobre a igreja lá em Éfeso. Vai ser bênção também, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas finaliza aqui no versículo 22 a segunda viagem missionária. E a terceira já começa logo em seguida. Já começa com... Ele passa pouco tempo ali e já vai novamente para as regiões da Galácia e da Frígia, né? Já vai mais... já parte para cima, já parte para evangelizar novamente, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a paz do Senhor a todos. Jane, você vai fazer oração? Vai pedir para alguém orar? Acho que a Jane não está entre nós. Oi, Renato. Vou pedir para o Eliano fazer essa oração final, tá bem, meu bem? Amém, glória a Deus. Paz do Senhor para todos. Deus abençoe a cada um aqui do grupo. Esse dia maravilhoso que Deus nos deu, né? Para cada um de nós. Não deixou faltar nada, né? E Deus tenha misericórdia das pessoas que estão enfermas. Tanto se tiver alguém enfermo aqui do grupo, que Deus vai curar, né? E nossos familiares, se tiver alguém doentinho também, Deus vai dar vitória, tá certo? E hoje é aniversário da Melicinha, a filha da Janaína. E que Deus abençoe ela nesse dia maravilhoso também. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor maravilhoso, Senhor de eternidade, graças nós te damos, Senhor amado, Senhor querido, por mais um dia que o Senhor nos deu.
um dia de paz, um dia que o Senhor nos guardou, Pai amado, Pai querido, cuidou de cada um de nós, não deixou faltar nada, Pai, na casa e na mesa de cada um, Pai amado, Pai querido. Assim eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada um e dos seus filhinhos, cada um dos seus familiares aqui, de suas famílias, das crianças aos velhinhos, que o Senhor venha abençoar, Pai. Abençoa também a Melissa, que está aniversariando hoje. Que Deus abençoe cada vez mais e dê vitória para ela, meu Deus. Cubra com teu Espírito Santo todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai amado, Pai querido, nos dá uma noite de paz, uma noite de tranquilidade para cada um. Amém. Amém. Muito obrigado, Eliana. Que Deus abençoe grandemente. Então, a paz do Senhor a todos, né? Até amanhã. Amanhã estaremos continuando o livro de Êxodo, capítulo 12, se eu não me engano, né? O 11 foi bem curtinho. Então, amanhã teremos o capítulo 12, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Iremos ver ali os preparativos para a Páscoa, né? A primeira Páscoa de que se tem notícia, né? De que se tem registro, né? Instituída pelo próprio Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Paz. Boa a todos. Tchau, Renatinho. Tchau, Jane. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau. Tchau.